Olá a todos, bem-vindos a mais uma semana, a mais uma viagem, mais um giro na nave da consciência. Hoje trago-vos a Bárbara Guevara, que já tinha estado no Gaia Talks e agora vens aqui dar mais uma chega. Dá mais um empurrãozinho. Obrigada. Bem-vinda, estás tão bonita e o verão fica-te bem. Sim, o verão fica bem a toda a gente, não é? O sol, É verdade, a luz é verdade. e a lua cheia que nos veio iluminar, pelo menos quando estamos aqui a gravar hoje. É verdade. É época de lua cheia. Então. E este verão também tem um gostinho especial, não é? Parece que há uma liberdade, não é? Um frenesim que já não sentíamos, não era? Sim. Há mais tempo. Criancinhas, não sei se Mesmo. sentes isso, mas há um lado de nós que parecemos umas criancinhas super excitadas com de repente Completamente. podemos fazer imensas coisas. Completamente, completamente. Então, Bárbara, começamos por onde? Tu tens assim tanta experiência também, tanta vivência para passar, mas olha, sinto de te trazer algo que me tem pedido muito. Até porque também são temas que eu vou falando e que o público vai questionando e vai querendo aprofundar mais. Tu tens tido formação com Gabor Maté, Sim, não é? sim. E sobre estes temas do trauma. Sim. E tens também acompanhado pessoas nesta jornada. E eu queria começar por te perguntar o que é o trauma? Porque às vezes eu acho que há um pouco a construção, não é, construiu-se uma ideia à volta do trauma que parece que o trauma é só, não é, aqueles acontecimentos muito marcantes, como um acidente ou, sei lá, uma violação, mas um trauma vai muito além disso. Sim, olha, eu já porque falaste do Gabor Maté, que é meu professor, meu mentor, e vou agora entrar nas equipas de trabalho dele, portanto é assim uma coisa super, a tal citação de criança, sabes? E vou buscar uma frase que ele usa muito, e ele diz: o trauma não é o que te acontece, o trauma é o impacto que tem em ti aquilo que acontece e a forma como tu normalmente ficaste sozinha a lidar com esse impacto. E o trauma, e disseste muito bem, não é necessariamente uma coisa enorme e super trágica aos olhos de um adulto. O trauma é uma marca emocional que fica contigo e geralmente é em criança. Por isso é que é tão difícil para nós, enquanto adultos, aceitarmos que temos um trauma. Porque a cabeça madura e adulta não entende que um evento sem importância para um adulto possa ser tão marcante para uma criança, não é? E muitas vezes até vês isso na relação que os pais têm com os miúdos, não é? Bem, estás a chorar porquê? Não há razão nenhuma. Não, há uma razão para a qual ela está a chorar. Vou-te dar um exemplo. Imagina que a criança tem medo de monstros e acha que tem um monstro debaixo da cama. É muito diferente tu dizes essa que estupidez, não há nada monstros e tal. Estás a desvalorizar completamente aquilo que ela está a sentir, não estás lá para ela, não a estás a ouvir. Ao passo que, se lhe deres a mão e se lhe disseres muito bem, então vamos ver as duas juntas, se há ou não. A mãe às vezes também sente medo, sabes? Às vezes acontece porque é natural, o medo faz parte da condição humana, assim como a frustração, a tristeza, o nojo, a repulsa, a raiva, tudo faz parte da condição humana. Então, se normalizares essa emoção e se fores com ela, estás a acompanhá-la, ela não se sente sozinha naquele processo e depois desmistificas o que está ou não ali a acontecer, que é, de facto, não há nenhum monstro debaixo da cama ou não há nada. Então, isto para te dizer o quê? À luz de um adulto é uma estupidez, claro que não há monstros debaixo da cama, mas para uma criança aquilo é enorme. Então tu podes levar isto depois a outras realidades, que é a percepção que a criança tem de um determinado contexto, que é isso que acontece, não é? Que as crianças precisam, como animais que todos somos, de percepcionar o seu contexto por forma a poder defender-se. Por forma a poder adaptar-se. O ser humano é super adaptável e tem esta flexibilidade de se moldar à sua realidade por forma a sobreviver. Então a criança vai fazer isso mesmo, vai interpretar o contexto no qual está. O que é à luz de uma criança? Pouco madura emocionalmente, não é? E, portanto, vai começar a criar uma série de crenças nela e de bloqueios esses que são muito importantes naquela fase para ela se proteger, mas que depois, em adulto, são bloqueios que já não nos servem. E esses são as tais marcas, os tais traumas que temos que desbloquear. E sabes que eu às vezes, não às vezes, é muitas vezes, ouço aquele discurso que às vezes temos em relação aos nossos pais, nós adultos em relação aos nossos pais. Não, os meus pais,
eles fizeram o que puderam e foram ótimos, e não, a minha mãe nunca estava lá, mas é porque ela tinha que trabalhar muito para nos garantir o sustento, e eu valorizo-a e amo-a muito por isso, pronto. E o que é que eu quero trazer com este exemplo, não é? Um bocadinho para as pessoas também se identificarem, que às vezes nós fazemos isso de quase desvalorizar o que a nossa criança interior, que ainda cá está, em alguma parte de nós, não é? No nosso inconsciente, desvalorizar para quase, não é, desculpar, porque o adulto, nós agora, não é, já conseguimos ver com outra perspectiva aquilo que aconteceu, que nos aconteceu no passado. Até porque essa é a estratégia que tu adotas. Repara, é muito difícil para uma criança admitir para ela própria que o adulto que é responsável por ela não está. Exato. Não dá, não é possível. A criança não consegue sobreviver com a ideia de eu não tenho ninguém para tomar conta de mim. Não é possível. Então arranja estratégias para se adaptar a isso. E a justificação e a desvalorização da situação e até o esquecimento, muitas vezes as coisas são apagadas, servem como uma proteção. Não significa o facto da mãe não ter estado, e quando desvalorizamos, é de facto uma estratégia. Não quer dizer, contudo, que devemos apontar os dedos à mãe, não é? Pois, não. Também não é culpabilização. Há ali o meio termo, que é aceitar, sim, a minha mãe não esteve e isso teve um impacto. Exato, é isso, é dar espaço àquele lugar em nós, àquela criança que no fundo não processou aquela ausência, aquele abandono, não é? Aquilo que sentiu. O abandono que é uma percepção, lá está a questão da percepção. A criança não tinha a mãe. O que é que ela percepcionou? Que foi abandonada ou que não está à altura, por exemplo, do amor da mãe. Por isso é que a mãe não está. Nunca lhe pode passar pela cabeça que é porque a mãe está emocionalmente ausente ou ocupada ou mais interessada noutras coisas, o que for, o que quer que tenha acontecido, não é? Então será sempre essa interpretação que a criança vai ter, é em prol ou em detrimento da ideia que tem de si, não é? Eu é que não estou à altura, eu é que falhei, eu é que tenho um problema e portanto vai sempre ajustar-se para fazer parte dessa família, para ter o amor dessa mãe e desse pai, e estamos em constante ajuste. Na verdade é o que fazemos a vida toda, é constantemente ajustar-nos para nunca sermos postos de parte, rejeitados, ou não fazer parte da matilha, não é? Porque somos animais, não nos podemos esquecer disso. E é muito importante para a nossa sobrevivência a cooperação. Sozinhos não vamos a lado nenhum. E aliás, eu acho, e é muito bonito ver as pessoas com quem falas e esta comunidade que existe, porque somos várias e vários a trabalhar nesta área e é esta complementaridade que existe entre nós, sabes? Porque isto vai ao encontro deste tal processo, estamos-nos todos a ajustar e estamos todos nessa procura, sendo certo que somos esses animais, etc. E há uma variedade de pessoas, cada uma com as suas ferramentas, todas elas válidas, justamente para ir ao encontro das necessidades e da fase de cada pessoa. E é muito bonito ver, de repente, essa comunidade a crescer, a surgir, a juntar-se, a cooperar. Exatamente, é essa cooperação. Mas essa cooperação e esse ajuste é um ajuste saudável. Sim, mas também há um ajuste, não é? Uma adaptação que pode não ser saudável. Quando te limita, exato. Quando essa adaptação te limita e não te permite seres autêntica, quando isso te condiciona o teu sentido de bem-estar e de plenitude e a tua essência, não é? Isso é limitante, sim. São os tais ajustes de sobrevivência, que muitas vezes estão desajustados. Exatamente. É? Mas há aqui uma coisa que é, nós vamos seguindo, não é? Nós somos um animal que se adapta a tudo, não é? E muitas vezes a condições extremas, emocionais, e enfim. A questão é, o corpo está muito ligado ao trauma, não é? Certo. E à mente inconsciente. É essa parte de nós que vai crescendo e nós vamos nos ajustando e bola para a frente e não sei o quê, mas há uma parte que fica, essa ferida tem que ficar
gravada em algum lugar. É aí que é importante o corpo, porque como estávamos a dizer há pouco, a mente adulta, por exemplo, não consegue percepcionar bem o que há de tão traumático. Olha, na mãe que não estava, por exemplo, então tinha que trabalhar, não é? Claro. E não se apercebe. A mente cria os blocos, não é? São tipo paredes de segurança. E às vezes há fissuras nessas paredes que elas começam a quebrar. Com os pensamentos, não é? E os nossos blocos mentais ajudam-nos a criar um safe place, um sítio de segurança, não é? E às vezes há essas fissuras. Quando há fissuras, pomos mais pensamentos em cima e inventamos histórias, criamos histórias e por aí fora. É aí que o corpo é interessante, porque o corpo não mente. E o corpo tem a informação toda. Então, por isso é que a abordagem somática a estas questões é tão importante e é tão decisiva no processo, no desbloqueio e no processo de sanação. Às vezes há a palavra cura. Eu não gosto bem de usar a palavra cura porque pressupõe que a pessoa está estragada, está doente. Não é nada disso. A pessoa adaptou-se à sua circunstância e não está nada de errado com isso. Sobreviveu, exato. Então, mas pode agora trabalhar para ficar melhor. E é nesse sentido que nós, então, através do corpo, conseguimos aceder a essas memórias inconscientes e desbloqueá-las e deixar que essa vibração, porque há uma vibração nas nossas emoções, aliás, para quem nos está a ver, se pousar uns instantes no corpo e se lembrar. E até pode fazer este exercício. Imagine que está no seu sítio preferido. Pode ser na praia, pode ser na floresta, onde for mais, onde chamar mais por si. E se de repente sentir o que é estar nesse sítio, vai sentir provavelmente um impacto em si, há aí um conforto dentro, até mesmo pode imaginar uma brisa ou o sol que brilha e passar por essa experiência. E de repente, nesse sítio que tanto gosta, aparece uma cobra. E nota o impacto que há no corpo. O corpo não mente, há uma reatividade. E isso fica, essa reatividade. Quando nós fazemos este exercício só imaginativo, de sentir no corpo o impacto que as circunstâncias podem ter, nós percebemos que estas nossas emoções deixam depois uma marca e que é fácil lá irmos através dessas pequenas marcas emocionais, dessa vibração. Ou seja, notamos que é uma vibração. Eu se imagino uma cobra, há uma vibração interna, há uma sensação interna, não é? E é uma espécie de vibração. Que é algo não é desperta, não é? Exato, e é assim, há um impacto cá dentro. Pô, quem diz cobra, podemos ir buscar outra coisa qualquer, se não tiver medo de cobras, vai ser uma aranha, sabe, o que quiser, não é? Mas qualquer coisa que tenha um impacto desagradável, só para notar a diferença entre estar com uma coisa agradável e desagradável. E a partir daí conectar com essas vibrações. Ora, essas vibrações é um bocadinho como a panela de pressão. Se eu não liberto o ar que está dentro da panela de pressão, aquilo está prestes a arrebentar, não é? Então imagina o que é, ao longo dos anos todos, nós condensarmos estas emoções, reprimi-las, não as deixar sair, não é? Estas vibrações ficarem cá dentro presas, vai chegar um dia que vai arrebentar. E é aqui que chegam as patologias, as ditas patologias. Não é? E então as doenças não as vejo tanto como um quadro, um diagnóstico, mas mais como um sintoma. A doença para mim é um sintoma em que eu observo, percebo que há ali qualquer coisa e através desse sintoma, dos seus efeitos e da forma como a pessoa se relaciona com eles, tu consegues aceder ao que deu origem àquilo. E começas a libertar. Sabes, tipo panela de pressão começa a libertar e o sistema nervoso começa a regular-se e pronto, e a magia acontece. E a magia acontece, que não é só físico, né? E é bom saber e trazer, né, essa mensagem de que é possível, e é possível fazer esse processo de sanação de coisas muito antigas e que não é tarde, e que nunca é tarde, não é? Nunca é tarde. Nem nos vamos retraumatizar por isso. Existe o perigo de retraumatização, mas depende da forma como for feita. E com um bom terapeuta, ou com alguém, não precisa às vezes nem é bem um bom terapeuta, é a pessoa que está de facto disponível a estar ali por inteiro. Isso é um bom terapeuta. Isso é um bom terapeuta, mas não. A questão aqui é que eu estou a usar as palavras às convencionais, não é? Depois às não convencionais. E as não convencionais muitas vezes têm muito mais poder do que as convencionais. Porque é precisamente esse espaço seguro que é preciso criar e isso às vezes é suficiente. E é tão simples quanto isso. Muitas vezes não precisamos de ir à história. Não é necessário contar-se o que quer que seja, mas sim é preciso ter a coragem de atravessar a ideia que temos que é um lugar escuro, que não é, mas
de longe parece um lugar super escuro. É preciso ter a coragem de atravessar isso, porque eu garanto, e tu também garantes, porque sabes disso, que do outro lado é assim uma imensidão de luz e é uma bênção. É uma bênção nós podermos atravessar esses lugares. Não é evitá-los, é atravessá-los. Exatamente. E é um bocadinho esse também o trabalho que estamos cá a fazer, não é? É um bocadinho a fazer a travessia, a nossa própria travessia. Sim, exatamente. Exatamente. E tu acreditas que todas as doenças são sintoma de um trauma? É polémica essa pergunta, não é? A resposta aliás vai ser polémica. Acredito. Sim. Acredito plenamente. Sim. Aliás, há um corpo científico que tem estado muito dentro dessa área, que inclusivamente vai às questões no útero, ou seja, o que acontece no útero, e vai ainda mais atrás à questão epigenética. E, portanto, podemos ir pela espiritualidade, mas para os mais céticos, já nem vou por aí. Mas é que uma coisa está fundida com a outra. Uma coisa está fundida com a outra, mas tu sabes que ainda assim, no Ocidente, há muito esta divisão entre aquilo que é a ciência e tudo o resto somos as bruxas. Exato. Na verdade, isto não deixa de ser uma caça às bruxas e continua. Só que nós, as bruxas, estamos a ser queimadas de outra forma. E eu digo nós, as bruxas, porque eu de facto encaixo-me nesse lugar que não é o convencional. Sim. Para a visão ocidental, não é o convencional dentro da medicina e da visão cartesiana e da visão da medicina dita tradicional, enfim. Mas de facto essa cisão ainda existe, então é muito importante ir fazendo a ponte para sossegar os mais céticos, mas também sossegar as pessoas que dentro delas também têm dúvidas. E eu própria. Sim. Muitas vezes perguntam, mas será que é mesmo assim? Mas, se calhar... E vamos procurar, e vamos ver, e vamos indagar cá dentro, mas também procurar e ver o que é que está a acontecer no corpo científico e que descobertas é que estão a ser feitas. E é incrível, porque por mais que se duvide e que tenhamos dúvidas, é só esperar um bocadinho, porque mais cedo ou mais tarde, vem um estudo e comprova que de facto estamos no caminho certo e que de facto estas coisas existem e que isto existe. As coisas não acontecem por obra e graça do Espírito Santo, isto agora parece contraditório, mas há uma razão de ser, há um contexto, há uma razão de ser, e as marcas emocionais nossas e das gerações antes, a história da família, a história que nos é passada... Essa questão sistémica, não é? Cultural até. A nossa sociedade, existe o trauma cultural, existe um trauma de sociedade, existe o trauma racial, que é transversal a toda uma comunidade, isso existe. E, portanto, nós não podemos fechar os olhos e fingir que isso não existe e que a pessoa... Repara, nos Estados Unidos, a taxa de asma em mulheres negras é altíssima. E não é por acaso que isso acontece. Há uma explicação, e a explicação tem precisamente a ver com duas condições: serem negras e serem mulheres. Então, e isso claro que tem uma influência no teu sistema imunitário, na forma como tu depois te apresentas, e nos órgãos vão começar a falhar. Exatamente. Ou seja, aquilo que elas sofreram provavelmente de discriminação tem um reflexo no seu sistema, não é? Sim, absolutamente. Nos seus pulmões, não é? E não é? Indo buscar aqui algumas outras filosofias, não é? Que a gente pode aqui interligar, que dizem que o pulmão tem muito a ver com a alegria de viver, não é? É uma tristeza profunda. Tristeza profunda. Sim, e é muito... Sim. Concorda? Acho que concorda. Exato. Sim, há uma tristeza profunda associada aos pulmões, assim como há outras emoções associadas a outros órgãos. Às vezes não é tão linear assim, mas há uns pontos em comum e acho interessante que há cada vez mais... Aliás, o Gabor Mate tem um livro que é When the Body Says No, que foi traduzido para português, Quando o Corpo Diz que Não, acho que é mesmo assim que eles traduziram. Às vezes os títulos... É muito bom. Aliás, eu sou suspeita, mas eu recomendo todos os livros do Gabor Mate, todos. Livros, vídeos no YouTube, tudo. É assim um poço. Toda a gente devia ter um Gabor Mate na vida. É verdade. Não é? E portanto, eu estou aqui, a minha missão agora é trazer o Gabor a Portugal, sabes? Ai, que bom. Este homem tem que vir a Portugal e por isso gostava muito que ele viesse cá. Sim. Ele já esteve cá agora há uns dias de férias.
E eu ainda bati palminhas a pedir-lhe para fazer qualquer coisa. Ele disse que não, mas é férias. Estou de férias, claro. Não vou fazer nada. Claro. Pronto, então não... Mas sim, ele tem acrescentado tanto neste tema e eu acho lindo ele também a forma, não só, óbvio, mas a forma como ele também expõe a sua própria história, acho sempre assim super inspirador, não é? Porque nós também nos interessamos por estudar também pela nossa própria vivência, não é? E é muito bom. O que eu acho interessante em pessoas como o Gabor e outros, o Peter Levine, o Bessel van der Kolk, sei lá, são tantos, o Richard Schwartz, são vários os que trabalham nesta área, é o não se colocarem num pedestal, sabes? É terem esta humildade de perceber que, tal como todos nós, estamos no nosso próprio processo. Exatamente. E é através desse próprio processo também que conseguimos ajudar os outros, não é? Porque compreendes-te bem e por isso também consegues compreender melhor o outro. E pela tua própria experiência tornas-te melhor terapeuta, enfim, claro. Qualquer que seja o nome que quiseres dar àquilo que fazes, não é? Nesta senda. E ele não se coloca nesse pedestal, e isso é muito refrescante, sobretudo quando há o outro lado dos gurus, dos mestres, e como eu venho um bocadinho desse, e já falámos disso no outro podcast, é ir ouvir o podcast, se faz favor, porque não vou repetir essa história. Mas sim, dessa escola, não é? Em que às tantas o professor é posto lá em cima e quase que não é possível ver a humanidade daquele homem, a condição humana não existe nesses seres. E isso é perigoso, é perigoso. Então... é refrescante ver pessoas que se assumem tal como são e que têm os seus defeitos e as suas qualidades. Tenho sentido muito isso, sabes? Que, assim, ou pelo menos os que eu sigo, não é? Têm muito essa horizontalidade e a partilha pessoal, não é? O que acrescentam é maravilhoso. Olha, tenho aqui uma curiosidade, assim, de saber o teu ponto de vista, porque há bocado falavas dessa questão do trauma cultural, não é? Às vezes da cultura do país, do lugar onde cresces. O que é que tu sentes em relação a estas patologias femininas? Porque eu lido muito com elas e já atravessei, tenho atravessado também as minhas próprias, as patologias femininas. O que é que te traz? Qual é a tua opinião, não é? sobre isto? É um feminino que precisa de... Olha, ainda ontem eu estava a ver uma coisa, um vídeo de umas miúdas, crianças, raparigas, e dizia, ainda dizem que as meninas são mais calmas. E é gira, pois é esta ideia que as meninas é que são mais calmas, não são nada. Mas isto levanta outra questão. De onde é que vem a ideia que as meninas são mais calmas? Que tipo de educação é que tu dás a uma criança quando ela é rapariga e uma educação que tu dás a um homem, a um rapaz, não é? As asas que são cortadas na forma como tu educas. Uma criança é uma criança com a sua própria energia, é um ser humano. De repente achar que as meninas, afinal, elas não são nada calmas. Pois não, porque a natureza feminina, tal como a masculina, é essa vida, é essa expressão, é o que for. Mas repara quanto é que nós levamos de condicionamentos que nos leva a suprimir partes de nós, e claro que inevitavelmente isso depois vai se refletir na saúde. Mas também questões, tens vários, olha, outro exemplo que te posso dar, na América Latina, por exemplo, México e Colômbia, que são duas realidades que conheço relativamente bem. Há pouco tempo eu estava a falar com uma colega que trabalha no México e que trabalha sobretudo com mulheres no México. A quantidade de mulheres que não têm útero ou que teve cancro no colo do útero ou que tem um problema do trato feminino, mas gravíssimos, portanto estamos a falar de cenários graves, mas a grande maioria não tem útero sequer, já o tirou. É gigante. Portanto, imagina o impacto que não tem. Estamos a falar de uma sociedade altamente machista, em que os homens não assumem os filhos que têm, não assumem as relações que têm, em que há um bocadinho essa forma de objetificação do feminino e em que a mulher depois acaba por ver refletida em si essa anulação, porque isto é uma anulação do teu feminino, não é? Quando tu és obrigada e te vês nessa posição de ter que tirar o útero, por variedíssimas razões, às vezes por opção, para não correr o risco de engravidar. É super forte. Sabes, há um lado
isto é um absurdo. Há um lado de mim que sente um profundo choque. Eu há pouco, quando falava da caça às bruxas, não acabou. E eu sinto isto há assim uma emoção, sabes, que vem, porque eu sinto muito isto. Há qualquer coisa, se formos até uma via mais espiritual, não é novo e é uma realidade que já vem de outro sítio qualquer na minha experiência. Mas eu sinto isso muito profundamente. E quando eu vejo isto a acontecer à minha volta, fico profundamente perturbada, sabes? Profundamente no sentido em que é uma perturbação, que é uma memória antiga que está cá. E acabou. Está na altura, já chega. Exato. Então estou naquela fase de já chega. É isto que eu sinto, é já chega. Acabou, já não queimam mais, já não pisam mais. Isto agora acabou. É aqui nesta geração que acabou. E sabes, eu acho que é mesmo este o momento em que agarras naquilo que tens, fincas pé, fincas as tuas armas no chão e acabou. E daqui já não passa mais. E é preciso pôr os nossos limites e termos esta liberdade de nos afirmarmos como realmente somos. As miúdas não são quietas. Não são quietas, não são sossegadas, não são. São energia, são criatividade, são expansividade. É isso que é ser uma criança menina. Olha, e vou partilhar um exercício que fiz há muitos anos atrás e que hoje faço nos meus retiros, que é dos exercícios mais impactantes, né, de resgatar o poder, em que, né, há todo um contexto e é uma viagem, certo. Mas é das coisas mais impactantes, especialmente em grupos de mulheres. Ver, né, é uma energia tão grande, porque de repente parece que chegou o momento de reclamar de novo tudo aquilo que me pertence e né, ver onde é que cada uma daquelas mulheres leva as mãos, né, onde é que está a voltar a pôr o seu poder, né, onde é que está, e está aqui, não é? Está aqui, é mesmo no nosso ventre e no nosso coração, e voltar a essa integridade. Uau. É lindo de ver, lindo, é assim super, me estou a arrepiar porque é super forte. Claro. Mas isto tudo, né, para fecharmos aqui este tema do trauma, né, de como às vezes é assim tão chocante, né, e tão cultural. Absolutamente. O trauma tem várias variantes, que não é só o trauma pessoal, aquilo que aconteceu contigo, na tua família, no teu núcleo familiar, mas tu não és separado do teu contexto, não és separado das pessoas que estão à tua volta num espectro mais largo, ao micro e ao macrocosmos, não é? Portanto, tu fazes parte de um contexto e o sítio onde tu cresces, a educação que te é dada, mas também a cultura que te rodeia, vai claramente definir não só como é que o teu corpo se vai desenvolver, não é? E as patologias que podes ou não desenvolver, mas também a forma como tu te apresentas ao mundo. Como te relacionas com o outro. E isto é tão certo nas mulheres como nos homens. Sim. E já no outro podcast, mais uma vez, é ir ouvir o podcast da Inês, que é ótimo, nós falamos da importância também de ir buscar e de ajudar os homens a resgatar a sua essência, porque nós fomos condicionadas, mas eles também, para o fazer, condicionaram partes deles, nomeadamente o seu feminino, a sua criatividade, a sua amorosidade, e isso também está na hora de resgatar, porque sem eles nós também não conseguimos, no sentido em que é mesmo esse lugar de amor, sabes, que eu às vezes ainda sinto as mulheres com essa raiva, não é? Sim. E se confunde um bocado as coisas, eu acho que se confunde às vezes até os movimentos feministas, etc, porque nessa raiva que não estou a dizer que não sei, todas as coisas têm um lugar. Certo. Mas eu acho que é preciso. Se me permites dizer uma coisa. Força. E eu vou dizer isto, eu vou dizer isto só porque eu às vezes ouço pessoas com cargos políticos até a dizer assim as maiores atrocidades. Feminista e feminismo não é a mesma coisa. Feminista somos todas nós, aquelas que querem ter direitos, liberdades e deveres como toda a gente. São direitos humanos. O feminismo luta pelos direitos humanos, não é as mulheres serem mais que os homens. É direitos humanos, só. Feminismo, sim, é um extremismo. É um extremismo tão extremista como o machismo. Então é necessário colocar aí esclarecer muito bem até uma questão semântica e de português, o que é feminismo e o que é femismo, porque não é a mesma coisa. E faz-me alguma confusão. Isto
Depois eu fico um bocadinho, estás a perceber, está uma memória que está cá. É a bruxa, porque é a bruxa está a vir ao de cima, está a sair das chamas e está a dizer, atenção, às mulheres que dizem feminista, não sou nada feminista. Como? Não pode, não é possível. Como é que não és feminista? Somos todas. Quando lutamos por um lugar melhor para todos os seres, quando queremos direitos iguais, deveres iguais, evidentemente, mas ter é uma questão de direitos humanos. Sim, somos feministas. E os homens são feministas quando lutam pelos direitos humanos. Não há aqui uma questão de superioridade. Sem dúvida, sem dúvida. E era isso, sabes? Às vezes sinto aquela coisa latente, sabes? Que precisamos de... Sim. Pá, vamos todos relaxar e abraçar-nos, tipo... Porque às vezes também sinto isso, não é? Que as mulheres também fizeram um caminho, mais uma vez sublinho, necessário para sobreviver, para cá estarmos agora nós aqui, a termos esta possibilidade de falar, etc. Claro. Mas às vezes sinto que muitos homens têm medo, medo desta força que, entretanto, ficou super masculinizada também, num extremo. É exatamente isso, mas isso é o outro extremo, é quando tu passas para a masculinização para teres a tua força. O feminino não precisa de ser masculino, ou seja, a força feminina não tem nada a ver com a força masculina, mas às vezes confunde-se, aí é quando tu passas para o outro extremo, mas isto é de facto como a lei da física, não é? Se tu puseres um pêndulo de um lado e o largares, ele vai para o outro extremo até chegar ao equilíbrio, e eu acredito piamente que estamos nesta fase, a entrar na fase do equilíbrio, sabes? Que o pêndulo vai andando e vai... Suavemente vamos lá chegar, mas é preciso desmistificar isso, que uma mulher com força não quer dizer que tenha que se masculinizar, ou seja, não precisa tratar os homens como objetos sexuais, não precisa de abusar. Nessa violência também. Que é uma violência, porque depois partes para esse... liberdade é eu poder dizer, não, espera, mas nós lutamos para quê? Nós lutamos para que haja respeito, para que haja amor, amorosidade, para que possamos conviver cooperar. E cooperar, exatamente, em pé de igualdade. Mas cá estamos nós. E cá estamos nós. Para fazer este trabalhinho. Para fazer esse trabalhinho. Para subir o que precisa de ser subido, descer o que precisa de ser descido, não é? Para equilibrar. E agora assim, só mesmo assim, aquele fecho, que é, ao fazermos esse equilíbrio, não é? Talvez, não é? Vamos sanando estas memórias, não é? Estes traumas, não é? Das bruxas, que hoje falámos aqui muito delas e que realmente, sim, não é? Todas nós, não é? Trazemos também essa memória, e ao curarmos e nos irmos aceitando uns aos outros, o corpinho também vai sanando, não é? Sim, e se calhar já não precisamos de adoecer não é? Tanto o trauma, os traumas vão... Se nos permitirmos, sentir isso, se nos permitirmos sentir essas vibrações e deixar que elas façam o que têm a fazer, se nos dermos colo, se trouxermos essa mesma amorosidade para connosco. É muito importante perceber que a compaixão e o caminho da amorosidade também tem um lado muito assertivo. Portanto, eu quando há pouco falava das bruxas, de definir limites e pôr as nossas armas no chão, mas definir os limites, é isso mesmo. Nós podemos ter compaixão amorosa, mas também podemos ter uma compaixão assertiva. E como ainda estamos nestas fases que ainda estão a oscilar, de vez em quando podemos ir à amorosidade, mas às vezes ainda temos que pôr os nossos limites, porque ainda vivemos numa sociedade bastante machista e patriarcal, porque, como visto nos Estados Unidos, houve imensos recuos em relação aos direitos das mulheres, portanto, nós ainda estamos nestas oscilações. Nada é certo nem garantido. Então, de vez em quando precisamos, sim, de fincar com um bocadinho mais de força, mas tendo sempre consciência que essa força não é brutalidade nem violência. É só para deixar claro, olha, atenção, que é aqui que está o limite. Aqui está um limite. Não é? Ai, Bárbara, olha, ficávamos aqui... Agora temos que gravar outro só sobre... Tens que arranjar uma rubrica agora de 1h30. Não, vamos gravar outro agora, o próximo sobre meditação. Sim, meditação. Obrigada. Super importante neste processo. Obrigada eu. Obrigada. Tão bom, foi mesmo refrescante e assim super empoderador também aqui a tua partilha. Mesmo, gratidão. Olha, e está uma borboletazinha assim a voar por aqui. Eu vi, brinquinho. E as bruxas são assim, ligam a estes sinais todos, nada. Sim, e tenho uma aranha que está aqui comigo também, que as pessoas não estão a ver, ela é super pequenina, ela está-me a fazer companhia. Aí o arquétipo da tecelã, não é? Sim, está sempre comigo. Obrigada, Bárbara, mesmo. Obrigada. Obrigada a vocês também que nos acompanharam nesta viagem e neste tema tão importante e que a Bárbara trouxe de uma forma assertiva e leve ao mesmo tempo. Então, para a semana voltamos com mais pílulas de consciência. Até já!